Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso ponto de encontro, que se tornou esse nosso canal do YouTube. E que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna, através então desse nosso vídeo, onde nós então buscamos a cada dia trazer sempre uma reflexão que nos ajude a poder então compreender o amor infinito e misericordioso de Deus que nos envolve e que alcança cada um de nós. Chegamos então a esta terça-feira, dia 12 de setembro de 2017, dentro da 23ª semana do Tempo Comum, e somos convidados então hoje a tomar para a nossa reflexão a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus desceu com ele da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia então dessa terça-feira, ela quer nos ajudar então a compreender o amor de Deus, que é infinito, que é misericordioso e alcança e envolve a cada um de nós. Esse Deus que não desiste de nenhum dos seus amados filhos. E assim, então, nós podemos compreender o tamanho desse amor, porque como o salmista de hoje nos convida a rezar, inicia essa reflexão com o Salmo 144, proposto pela liturgia de hoje, em que o salmista vai dizer: o Senhor é muito bom para com todos. E realmente o Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as gerações, como já nos narra o belíssimo cântico do Magnífica de Nossa Senhora. Então essa misericórdia quer alcançar toda geração, e para isso Deus então convida e chama a cada um de nós para que nós possamos proclamar suas maravilhas. Porque senão como as pessoas vão saber desse amor de Deus se não há então quem pregue? Assim como me recorda aquela passagem do Atos dos Apóstolos, onde então o Espírito Santo suscita Filipe, para que possa então ali ajudar aquele eunuco a compreender a passagem do Evangelho, a passagem de Isaías que ele estava lendo. É assim também a nossa vida. O Espírito Santo suscita em cada um de nós meios, pessoas, para que nós possamos então ser sinal do amor de Deus. Porque, meus queridos amados irmãos, Deus poderia muito bem resolver tudo sozinho. Ele é Deus onipotente, Ele pode tudo. Mas Ele quis e quer contar com cada um de nós. É o que o Evangelho de hoje nos narra. Nós ouvimos então aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, Jesus que então sobe ao monte para orar, e olha que bonita atitude de Jesus. Antes de tomar então decisões na sua vida, ele busca então estar junto com o Pai, em intimidade, ouvir a vontade do Pai. E assim é exemplo também para nós. Nos momentos então de angústia, aflição, de decisão na nossa vida, não devemos pegar ali horóscopo para saber então o que meu signo fala. Não, é Deus que deve nos orientar. É Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então é diante dele que nós devemos colocar a nossa vida, assim como Jesus faz. E olha, ele passa a noite toda em oração, e ali então, terminado esse momento de oração, ele pede com certeza ao Pai que ilumine ele na escolha, e ele escolhe 12 discípulos, a qual então dá o nome de apóstolos. E aí nós temos o nome dos 12,
Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, esses discípulos. Ele poderia muito bem resolver tudo sozinho, como disse, repito, mas ele quis contar, escolher pessoas comuns assim como nós. A grande parte delas não eram instruídas, não sabiam nem ler e escrever, analfabetas, mas pessoas com o coração aberto, com sede de poder então encontrar sentido para a sua vida e, com certeza, ao seguir Jesus, ao se colocar no seguimento, eles então ali puderam sentir que estavam no caminho correto. E agora Jesus então chama eles para a missão. E é interessante que no Evangelho de São Lucas, se no Evangelho de São Mateus nós temos o Sermão da Montanha, lá na onde Jesus narra as bem-aventuranças, aqui nós temos então em Lucas o Sermão da Planície. Porque lá em Mateus é preciso subir para poder estar com Deus. E aqui em Lucas, que é uma comunidade de pessoas pobres, carentes, ele então vai dizer que Jesus, ele profere o sermão da planície, ou seja, estão todos no mesmo pé. Não existe ninguém maior nem menor. Isso deveria servir de exemplo para nós em nossas comunidades. Quantas vezes nós encontramos pessoas que, porque são coordenadores, são líderes, são ministros de música, pregadores da palavra, ministros, se acham melhores que as outras. E não é isso. Somos todos iguais. Olha só o que vem nos testemunhando o nosso querido Papa Francisco, abrindo mão de tantos regalias, tantos benefícios, para se mostrar que ele é um com nós. E é assim que nós daremos testemunho de Jesus, sendo todos iguais, no mesmo nível. E aí então, Jesus se depara com a multidão, a maioria dos seus discípulos e também uma grande multidão que vem das diversas regiões para poder então ser curada pelo Senhor. Meus amados e minhas amadas, com certeza Jesus ali ensinava, instruía antes de curar. Jesus não ia lá só para curar, não é um curandeiro. Ele quer apresentar primeiramente o caminho para que as pessoas possam trilhar sem novamente cair, seja na enfermidade, seja num pecado, seja qual for a situação que a pessoa esteja vivendo. Jesus ilumina primeiramente ela, depois ele cura. Ele restitui. E é essa pedagogia que muitas vezes falta para nós. Nós muitas vezes, na sede de querer então trazer cada vez mais pessoas para nossas comunidades, acolhemos a todos e ali fazemos aqueles momentos de que mais parece com shows do que momentos celebrativos. E não pode ser assim. A pessoa vem somente para buscar uma bênção, você vai lá e abençoa os objetos. Não, é preciso primeiramente iluminar a vida dos outros, dos irmãos, para que depois sim eles possam sentir a ação eficaz de Deus agindo, buscando então transformar a vida da pessoa. É esse o caminho que nós devemos também trilhar e que Jesus ensina a cada um de nós. A primeira leitura de hoje nós temos então Paulo, que continua dizendo para a comunidade de Colossos, vai nos falar, e também para a comunidade, falar para nós, que é preciso então deixar-se conduzir pelos ensinamentos dos apóstolos, aqueles que receberam ali então o ofício de poder então administrar, governar a igreja de Cristo. Porque, meus queridos amados irmãos, encontramos no dia de hoje várias pessoas que querem nos impor ali teologias errôneas ou ideologias deles que não tem nada a ver com a nossa fé cristã, a qual então recebemos, herdamos dos apóstolos, que pelo contrário, ao invés de nos levar ao encontro de Deus, nos afasta, colocando então um culto aos anjos, a gnósticos, tantas coisas que apresentam por aí, tantas filosofias. Era essa a situação da comunidade de Colossos e que Paulo estava combatendo, e nos dias de hoje nós temos muitos. Falava pouco de horóscopo. Quantos cristãos acreditam em horóscopo? Vão lá, pegam o seu livrinho de ver o que o seu signo diz para hoje, ou buscam ali significados de sonhos, isso, aquilo, outro,
E é claro que a pessoa, então, ao poder assimilar, acolher aquilo que foi trazido ali, ele vai, então, ali automaticamente deixando-se conduzir por aquele caminho. E é claro que muitas coisas acontecem, porque você colocou, absorveu psicamente que aquilo é o que vai acontecer, e se nós, então, nos empenhamos, isso acontece realmente. Mas não é a ação de Deus. É aquilo que nós, então, alguém escreveu e nós absorvemos e ali, então, trilhamos esse caminho. Nós cristãos somos chamados a viver a palavra de Deus. É ela o nosso caminho, que ilumina a nossa vida. Ela que guia, norteia nossos passos, como diz o Salmo 118. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E assim, então, Paulo continua dizendo, olha, vocês, então, ressuscitaste com Cristo também, pela morte dele, na sua paixão de cruz? É esse o caminho, queridos amados irmãos. Mergulhar com Cristo na sua paixão, para que com ele nós possamos, então, ressurgir para a vida em Deus. E assim, com certeza, poderemos ser sinal do amor de Deus para tantos irmãos, assumindo a missão de discípulos, a qual o Senhor, então, chamou os seus 12 e continua a chamar ainda nos dias de hoje tantos outros irmãos para que possam também segui-lo, trilhar os seus mesmos caminhos e instruir tantos irmãos para que possam, então, reorientar a sua vida para aquilo que realmente vale a pena. Portanto, queridos amados irmãos, deixemos que o Senhor encontre em nossa vida esse solo fecundo, onde Ele possa ali então plantar a semente da sua palavra, e o nosso coração possa acolher essa semente e possa dar esses frutos, a qual então o Senhor nos chama. Mas é preciso também, lembrando, a semente plantada, é preciso então regar, adubar, e que os sacramentos da igreja, da reconciliação principalmente, nos ajude a fazer a experiência da misericórdia de Deus, e reconciliado com Deus e com os irmãos, possamos ser sinais do seu amor, testemunhando esse Deus na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, venha, clique aqui em inscrever-se e faça parte também dessa nossa família. Ajude-nos a divulgar esse vídeo, para que nós possamos cada vez mais crescer enquanto comunidade, que aqui nesse nosso canal YouTube. Que Deus então abençoe você, meu irmão e minha irmã, em todas as suas angústias, aflições, e lembre-se, Deus, Ele é conosco. O Senhor é muito bom para com todos. Como o salmista de hoje nos falava, e assim nós queremos fazer essa palavra ecoar em nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, até o próximo vídeo, e fique na paz do Senhor ressuscitado. Até lá.